Então, nessa aula de hoje, nesse encontro síncrono de hoje, pessoal, a ideia é que a gente converse sobre o conteúdo das duas últimas semanas. Pode ser dúvidas da parte de equações exatas, fator integrante e também das aplicações, que foi a última indicação do estudo dirigido que eu passei para vocês na sexta-feira. Além disso, é claro, a gente pode conversar sobre a lista de exercícios que vocês têm que me entregar na sexta-feira, certo? Então, estou à disposição de vocês para as dúvidas que vocês tiverem. Terminando meu café aqui ainda, mas à disposição. Professor, boa noite. Uhum. Diga aí, Igor. Boa noite, professor. Eu fiquei em dúvida em duas questões da lista, Hum. que foram as questões, deixa eu só conferir aqui, questão 3 e questão 5. Uhum. A Você vai ter que me 3, dizer o que é, porque eu não lembro, não. não, tranquilo, professor, só um instantinho que eu vou abrir aqui o arquivo, quando eu estou com o arquivo aberto. Beleza. Mas na questão 3, eu não consegui chegar no fator integrante, porque eu consegui ver o caminho que teoricamente eu deveria chegar nele, só que tem uma hora que eu chego numa fração que eu tenho que simplificar os termos que eu não consigo simplificar para chegar nos fatores integrantes que estão nas alternativas, sabe? Uhum. Então eu não sei se meu erro foi conta, não sei o que foi direitinho. Aí por isso que eu queria olhar com você, professor. Tô abrindo o arquivo aqui, só um instante. Tá, ok. A questão 3, professor, é a que tem como equação diferencial. Pode falar a equação? Pera aí só um instantinho, Ok. Igor. Eu estou tentando resolver um problema técnico aqui. Ok. E esse whiteboard nem sempre funciona como deveria funcionar. Então, quero tentar fechar umas abas aqui do meu. Só ver uma coisa aqui. Ver se aparece. Ah, agora apareceu. Tá aqui. Pronto. Pode falar a equação para mim. É x quadrado y ao cubo Calma aí, mais calma. 2x ao cubo. Calma. Ok. Calma. X quadrado. X quadrado. Y ao cubo. Mais 2x ao cubo. Mais 2x ao cubo. Mais, abre parênteses, 3x ao cubo y quadrado. 3x ao cubo y ao quadrado. Mais 2x quadrado y. Mais 2x quadrado y. Isso tudo que multiplica dy dx. Aham. Professor, Oi. desculpa ter a luz aqui de casa caiu, eu não peguei nada que o senhor falou, se puder repetir depois para mim no final da aula e tal. O que que, o que que foi? Quem foi que perguntou É que eu agora? tinha te falado da maior nota, é o Sérgio que tá falando. Aí Ô, caiu quando o Sérgio. senhor tava falando. Não, como eu te disse, depois eu converso, mas o que o sistema me dá é a última alternativa, a última tentativa mesmo. Foi só isso Ah, mesmo. não. É que. E depois, se o senhor puder fazer a última questão. Não, fazer eu não vou fazer, né? A galera ainda tem que entregar, ué. Eu posso discutir Mas não alguma. já terminou o prazo, terminou não? Não, o prazo é até sexta, filho. Ah, beleza. Valeu. Falou, Sérgio. Vamos lá, Igor. Essa era a questão. E qual foi sua dúvida nela? Eu comecei a desenvolver os cálculos para poder achar o fator integrante. Uhum. Aí. Primeiro, essa EDO não é exata, então, né? Sim. A derivada aqui em relação a y vai dar 3x2y2. A derivada aqui em relação a x vai dar 9x2y2 mais 4xy. Então, são diferentes. Tá bem. Sim. Aí, o próprio enunciado da questão já fala o seguinte: indica a opção em que o fator integrante, o de É x, dado. que a torna exata é dado. Exatamente. E aí eu fui sair por aquela passagem do U' sobre U, né, para poder achar aquela parte que fica dentro do fator integrante. Uhum. E aí, desenvolvendo os cálculos, eu cheguei num termo que está menos xy, abre parênteses, 3xy mais 4.
sobre Peraí, x quadrado repete aí para mim. Repete aí. Você chegou em quê? menos xy, Menos xy. abre parênteses, Ok. 3xy mais 4, 3xy mais 4 sobre x sobre quadrado y, x quadrado y, que multiplica 3xy mais 2. 3xy mais 2. E aí, seguindo as alternativas, eu pensei o seguinte, se eu conseguisse simplificar esses termos que estão entre parênteses, aí eu conseguiria chegar no fator integrante parecido com os das alternativas. Só que aí um tá mais 4, outro tá mais 2, aí eu agarrei, aí eu não sei se eu errei a Tá. conta, não sei onde Deixa eu ver uma errei. coisa. Deixa eu ver uma coisa. Olha só. Então vamos lá. O M é x3, x2, y3 mais 2x3. Uhum. O N é 3x3y2 mais 2x2y. Certo? Uhum. Aí, você precisa do seguinte, se você calcular my menos nx sobre n, Uhum. ou se você calcular nx menos my sobre m, isso aqui tem que ser uma u de x. Na verdade, isso daqui tem que ser uma função que depende só de x. Deixa eu apagar esse u de x aqui para não confundir. Mas então, você precisa garantir que isso daqui dependa só de x. Isso daqui tem que ser uma f de x. Ou isso daqui tem que ser uma g de y. Certo? São esses os quocientes, não são? Sim, Você sim, tá exatamente. confere aí com o material, porque às vezes eu confundo esses quocientes também. Isso não Sim, eu fica tô com isso aqui anotado também, professor, mesma coisa. beleza. Então tá joia. Então veja só. Fazendo as continhas para esses dois quocientes, que são bem simples, derivamos isso daqui, ó. A parcial de m em relação a y vai dar 3x2y2. A parcial de n em relação a x vai dar, de n em relação a x, 9x2y2 mais 4xy, certo? Mais 4xy. Perfeito. Então, essa Acho diferença. que eu achei não, peraí. Ah, achei meu erro então, professor. Então, Foi erro algébrico mesmo. o que você errou? A derivada? Não fala isso para mim, não, que aí você é justo. Você tem que Então não apanhar. vou falar não, professor. Então não vou falar não. Não pode errar uma derivada, né? Ah, foi isso mesmo. Não Foi erro pode, algébrico. né? Porque aí na hora que você fizer essa diferença, você vai conseguir colocar o xy em evidência. Tá vendo? Ó? O Sim. xy vai poder ser colocado em evidência na hora que você fizer essa diferença. E qualquer que seja E aí esse quociente aqui, você vai conseguir colocar o xy em evidência também. E aí a simplificação é que vai permitir que esse cara aqui seja o seu fx, tá vendo? Sim, sim. Tá? Então Uhum. essa é uma questão bem simples, o Igor. Joia? É, o erro foi algébrico mesmo na hora de multiplicação, professor. Então Perdão. beleza, beleza. Mas Menos mal. a outra questão, professor, que eu fiquei em dúvida, que foi a 5, Hum, ele pergunta, tanto no vídeo que você passou pra gente quanto no material do Reginaldo, ele fala que a gente não vai mexer com um fator integrante de duas variáveis, né? O x, y. certo. E aí, Na verdade, a gente não vai procurar um fator entendi. integrante. Mas se eu te der uma função, você tem como testar. Essa que é a questão. Tá. Então aqui no caso Você estava sexta-feira? Não, você estava quarta-feira passada? tava sim, professor, tava sim. Lembra que eu Acho que, comentei se eu isso não me com engano, eu não você? fiquei até o final da aula, mas eu tava sim. Eu comentei isso com vocês. Porque, o Igor, a situação é a seguinte: se você for procurar um fator integrante que dependa de duas variáveis, você transforma a sua EDO numa EDP. Ao invés de você resolver uma equação diferencial ordinária para encontrar y, a incógnita da EDO, você vai precisar resolver uma EDP para encontrar a solução do problema de determinação do fator integrante. Dependendo de duas variáveis, inevitavelmente te daria uma EDP.
Sim. Então, nesse sentido, o que o Reginaldo escreve lá e o que eu falo no vídeo, e falei quarta-feira passada, é que eu não vou procurar um fator integrante. Eu não tenho uma formulazinha bonitinha, igual a essa daqui, que vai me dar o fator integrante. Olha, se esse quociente depende só de x, então eu tenho um fator integrante u de x. Se esse quociente depende só de y, então eu tenho um fator integrante que depende só de y. Não tem uma formulazinha bonitinha dessa para quando a situação é em duas variáveis. Quando a situação é em duas variáveis, você tem que resolver uma equação diferencial parcial. No entanto, qual é a propriedade do fator integrante? Vamos aproveitar para relembrar aqui, e aí eu acho que eu já esclareço a sua dúvida. Veja, se você tem uma EDO m de xy mais n de xy vezes y' igual a zero. E essa EDO não é exata, o que é o fator integrante para ela? O fator integrante para essa EDO, o fator integrante é uma função u. Eu vou escrever aqui só o U, Igor, exatamente porque eu não quero especificar qual é a variável ou quais são. É uma função U tal que essa nova EDO que eu obtenho multiplicando a inicial por U vezes M de XY, mais U vezes N de XY, Y', essa EDO é exata. Entendeu? Aí qual é a condição para que essa EDO seja exata? A derivada desse quociente aqui em relação a x. Desculpa, em relação a y. Tem que ser igual à derivada desse quociente aqui em relação a, agora sim, em relação a x. Entendeu? O fator integrante, seja ele de uma variável, seja ele de duas variáveis, ele é uma função que satisfaça essa condição. Você multiplica a EDO original, que não é exata, por essa função, e o resultado é uma nova equação que satisfaz a identidade para as derivadas parciais, que indica que a EDO é exata. Entendeu? Sua dúvida era nesse sentido, porque a questão número 5 te dá uma função de duas variáveis. O que você tem que fazer? Multiplica a equação e vê se o resultado é uma nova equação exata. Ah, eu achei que talvez teria que fazer mais alguma coisa, mas é realmente só fazer o teste, né? Sim. Não, tranquilo, professor, tranquilo. Eu nem lembro, será que essa questão está certa mesmo? Deixa eu voltar lá. Como é que é o enunciado da questão 5? Porque agora eu até fiquei em dúvida. Considere a função u de xy igual a 1 sobre x. Lembrei. Aí você tem uma função e tem um monte de equações. Aí você quer saber para qual das equações ela é um fator integrante. Isso. Entendi. Tá certo. Deve ter uma delas para o qual ela é fator integrante. Não, tranquilo, professor, obrigado. De nada, Igor. Professor, só aproveitando, Eros? Isso mesmo. Diga, Eros. Que quando, para saber que ele é mesmo, as derivadas têm que dar igual, certo? Sim. E se as derivadas derem zero, tanto as duas, a gente pode considerar que está correto? Sem dúvida. Ah, ok. Se elas são zero, elas são iguais, de qualquer forma. Não, porque eu pensei que talvez tivesse que desenvolver mais alguma coisa depois Não. A condição é as derivadas cruzadas, a gente chama de derivadas cruzadas, né? No contexto lá do cálculo 2, a gente chama elas de derivadas cruzadas porque o m seria a primeira componente do campo e você está derivando em relação à segunda variável. O n seria a segunda componente do campo e você está derivando em relação à primeira. Então, você está fazendo um processo de derivação cruzada, aí, vamos dizer assim. Se as derivadas cruzadas forem iguais, então elas
É mais do que isso, na verdade. A gente simplifica muito as coisas, às vezes, quando a gente fala. Na verdade, tem uma série de condições que a gente chama em matemática condições topológicas que devem ser satisfeitas, mas que aqui a gente está admitindo serem. Essas funções são funções polinomiais, então elas, as derivadas de qualquer ordem, são sempre funções contínuas. Então não tem problemas de ordem topológica nas situações que a gente aborda aqui, tá? Mas a condição não é apenas que as derivadas sejam iguais, elas têm que ser iguais, têm que ser contínuas numa região aberta e conexa do espaço. Então, umas condições mais técnicas que a gente acaba omitindo. Mas as derivadas iguais, mesmo que sejam iguais a zero, satisfazem a condição para que a EDO seja exata. Certo. E mais uma coisa. Sim. Nessa mesma questão 3, eu consegui chegar ao final e resolver tudo, mas uma dúvida que ficou foi quando eu fiz, para achar o fator integrante, né, fiz a f de x no caso, fiz essa conta e eu já coloquei ela na integral, e depois na integral eu fui resolvendo, simplificando, no caso, né? Porque eu joguei na integral em função de xy ainda, e depois na integral fui simplificando. Eu não sabia se estava correto fazer dessa maneira ou eu teria que simplificar antes de jogar na integral. Veja só, Eros, nesse caso, o enunciado te levou a fazer isso. Porque o enunciado é claro, ele diz assim, identifique a função u de x, que é fator integrante da EDO tal, e a solução da EDO. Então o fator integrante já está dizendo, o enunciado já está dizendo para você que esse fator integrante depende da variável x, então você pode pegar esse quociente e simplificar, não há problema nenhum. A questão é que acaba criando um vício, talvez, porque, na verdade, por exemplo, quando eu trato isso com questões abertas, eu te dou uma equação e pergunta se a equação é exata ou não. Se ela não é exata, qual é o fator integrante? O fator integrante depende de qual variável? Então você não sabe se você vai ter que tratar com esse quociente ou com esse. Tá? Então, em tese, numa questão discursiva, seria pertinente você, primeiro, determinar se esse quociente depende apenas da variável x, ou se esse quociente depende apenas da variável y, e depois efetuar a integração que vai efetivamente te produzir esse fator integrante, entendeu? Mas o que você fez não tem nada equivocado, muito embora, como eu disse, pode te causar algum conflito mais à frente quando não for dito a você qual fator integrante existe. Se um fator integrante U de X ou se um fator integrante U de Y. Entendeu minha posição? Sim, nessa questão, porque é um caminho que depois você pode seguir, pode dar certo, porque é 50% de chance, né? Não diria isso. Não é uma questão de percentual de chance. Pode dar certo ou pode dar errado. Né? Quando você não sabe qual é a variável do fator integrante. Não, mas eu estava consciente disso, mas era só para ter certeza de se poderia fazer isso, jogar mesmo em função de x e y dentro da integral. Ok. Assim, do ponto de vista da redação matemática, acaba ficando feio, né? Porque aí você começa a escrever. Fica. Porque, em tese, veja bem, em tese você está escrevendo que u de x, então você está dizendo, olha, eu estou com uma função que depende de x, é igual a exponencial da integral de uma função que, a princípio, você está dizendo que é uma f de xy dx. E depois você, é claro, vai fazer as simplificações. Então, do ponto de vista da redação, seria muito mais interessante você primeiro explicitar quem é esse quociente e ver que ele efetivamente depende apenas da variável x. E aí, na hora que você fosse calcular o fator integrante, você já escreveria aqui a própria função f de x, de uma maneira muito mais elegante do que antes. Mas apenas do ponto de vista da redação matemática, né, de como você redige esse texto. Realmente, é. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Peraí que eu acho que tem alguém me fazendo pergunta aqui no chat.
Não, foi só o João falando boa noite. Boa noite, João. Mais o que, pessoal? Mais perguntas? Mas se mais ninguém tiver, eu ainda... Pode perguntar, Nossa, ô Edson. Pode ficar à vontade. mas era mais na questão da aplicação, como eu tinha falado para o senhor mais Aham. cedo. Diga. Não sei se o senhor poderia refazer aquele exemplo que você passou no vídeo, explicando... Qual foi o exemplo que eu passei no vídeo? Foi do sal, da solução, da entrada de sal numa solução. Ok, aquilo é tranquilo. A ideia desses problemas de solução, de maneira geral, gente, é o seguinte. Você tem uma hipótese simplificadora na origem desse problema. A hipótese simplificadora é chamada de hipótese de homogeneidade. É chamada não, eu chamo ela assim. Eu nunca vi isso escrito, mas eu chamo de hipótese de homogeneidade. O que significa isso? Homogeneidade. Significa que em qualquer instante de tempo, em qualquer instante, diacho, espera aí que é difícil escrever com essa caneta às vezes. Peraí. Em qualquer... Ah, não, é mais fácil eu fazer assim, quer ver? Peraí. Peraí. Aqui, ó. Ela diz isso, ó. Em qualquer instante de tempo, a concentração do soluto nesses problemas de solução assim, você tem o soluto e o solvente, né? Então, a concentração do soluto, ou seja, daquilo que está sendo dissolvido, não varia com a posição em que se mede, tá bom? Ou seja, você pode medir a concentração de sal na superfície, no fundo, no ponto onde está sendo despejado, e essa concentração, ela, obviamente, vai variar com o tempo, mas ela não vai variar com a posição, tá bom? Como é que eu posso expressar isso de uma maneira mais clara para vocês? Equacionando, né? Dizendo isso daqui de forma matemática. Dizendo isso de forma matemática, eu estou querendo dizer que a concentração C é sempre... A concentração C é sempre calculada como o quociente entre a quantidade Q de soluto dividido pelo volume V. Em qualquer posição, você sempre calcula a concentração dessa forma. Bom, como isso é um problema de variação temporal, então a concentração ao longo do tempo é sempre dada por Q de T sobre... Esse recurso é legal, mas eu vou desabilitar ele. Q de T sobre V de T. Entendeu? Essa é a hipótese inicial que é feita para esse problema. E aí, então, o que mais se coloca? Deixa eu fazer um desenho rápido aqui. Você tem aqui um recipiente. Aqui. Dentro desse recipiente, você tem uma quantidade inicial. Vou fazer um... Você tem uma quantidade inicial de uma certa solução. Tá certo? Você tem uma quantidade inicial de uma certa solução. Você despeja aqui para dentro mais solução, ao mesmo tempo você retira aqui de dentro a solução misturada. Tudo bem, Eros, até aqui?
Tudo sim, professor. O que acontece é, uma vez que você fez essa hipótese, a concentração da solução que você está tirando, tá? É sempre dada por isso daqui, ó. Q de T sobre V de T. Isso é um aspecto crucial, tá? É por isso que essa hipótese aqui de cima é importante. A concentração no fluxo de saída é sempre dada por Q de T sobre V de T. E a concentração no fluxo de entrada? A concentração no fluxo de entrada é um dado do problema. Você precisa entregar isso ao problema, entendeu? Outros elementos que são dados iniciais, são dados que o problema precisa te fornecer, ou que você, por exemplo, nas situações que eu propus como exercícios, vocês vão ter que fazer as suposições que vocês quiserem fazer. Então, o fluxo com o qual você está entrando com a nova solução aqui. Fluxo de entrada. Fluxo de entrada. Isso é um dado do problema. Da mesma forma, o fluxo de saída é um dado do problema. A concentração de entrada, também é dado do problema. Agora, a concentração de saída, não. A concentração de saída é essa equação aqui que vai dizer para você quem é. Entendeu? É essa equação que diz, ó, a concentração na saída é Q de T sobre V de T. Tá joia? Então, aqui, se você for dando nomes a essas variáveis, vamos chamar isso aqui de FE, fluxo de entrada. Isso daqui eu vou chamar de FS, fluxo de saída. Concentração de entrada, dado do problema. Tudo isso aqui são dados do problema. Ah, mas no problema que você botou lá na lista de exercício não tem essas informações. Tem. Na verdade, tem essas informações. Na verdade, mais do que ter, a questão te dá a liberdade para você dizer quais são esses valores. Tá? Essa que é a questão da modelagem mais livre. Você vai dizer, ó, qual é o fluxo de entrada, qual é a concentração de entrada, qual é o fluxo de saída. É claro que existem situações que o fluxo de entrada e o fluxo de saída estão atrelados. Então, por exemplo, se eu digo para você que o fluxo de entrada e o fluxo de saída são iguais, você tem que inferir que o volume é constante. Da mesma maneira, se o volume é constante, os fluxos de entrada e saída são iguais. Porque você não pode ter volume constante, sendo que entra mais solução do que sai. Porque se entra mais solução do que sai, o volume aumenta. Se sai mais solução do que entra, o volume diminui. Percebe essa ligação, então, entre o volume, V de T, o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Então, por exemplo, se o fluxo de entrada e o fluxo de saída são iguais, o volume não depende de T, o volume é constante. Tá? E essa concentração aqui, dada nessa equação, se você quiser dar um nome também para ela, na verdade, ela será a sua concentração de saída. Tá? Concentração de saída é essa daqui. Essa concentração de saída é um C de T. Essa concentração de entrada, como dado do problema, pode ser um valor constante ou não, tá? Isso não interfere no equacionamento do problema. E aí o que acontece, o Eros? Você está querendo modelar esse problema em termos dessa variável Q de T aqui, ó. Em termos da variável Q de T, que é a quantidade de soluto na sua solução. Bom, aí você vai usar o seguinte, a variação na quantidade de soluto, deixa eu escrever isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui um outro balãozinho. Puxar aqui. A variação da quantidade de soluto é igual à diferença entre a quantidade de soluto que é adicionada à solução pela quantidade de soluto que é tirada da
solução. Se você equacionar isso daqui, a variação da quantidade de soluto, ou se você preferir, a taxa de variação da quantidade de soluto é a derivada dq dt. Então, a gente pode equacionar isso daqui da seguinte forma. dq dt é igual à quantidade de soluto que entra, fluxo de entrada vezes a concentração de entrada. Isso daqui é a quantidade de soluto que está entrando. Ó, você está medindo quantos litros de solução entram. Entram 10 litros por minuto. Com que concentração? Quando você faz esse produto, você está calculando exatamente a quantidade de soluto que está sendo despejada na solução. E da mesma forma, fluxo de saída vezes a concentração de saída. Tá? Esses valores, vamos pensar que esses valores, fluxo de entrada e concentração de entrada, sejam constantes, para simplificar a nossa brincadeira. A única coisa que vai variar com o tempo do lado direito é esse CS aqui, essa concentração de saída. Então, você vai ter que dq dt, ou se você preferir, para ficar mais fácil, Q' de T é igual a fluxo de entrada vezes a concentração de entrada menos o fluxo de saída. A concentração de saída é a própria Q de T. Aqui entra a hipótese de homogeneidade, ó, sobre V de T. V de T é uma função conhecida. Como é que varia o volume em função do tempo? O volume em função do tempo, ele vai variar da seguinte forma. Ele é igual ao volume inicial que você tinha, mais o que sobra de solução do balanço entre entrada e saída. Então, se entra 10 litros por minuto e sai 8 litros por minuto, seu volume está aumentando 2 litros por minuto, certo? Se, ao contrário, entra 10 litros e sai 10 litros, seu volume continua constante. Se entra 10 e sai 15, seu volume está diminuindo 5 litros por minuto. Então, esse volume V de T é igual ao volume inicial mais a diferença FE, fluxo de entrada, menos FS, fluxo de saída, vezes T. Adicionalmente, deve ser conhecida a quantidade de sal que você tinha, a quantidade de soluto que você tinha no instante inicial. Então, você tem Q de 0 igual a 1 Q0, é um dado inicial do problema. Isso daqui é o problema de valor inicial que você tem, que modela, o Eros, esse problema. Entendeu? Sim, sim. É só que é meio complicado, né? Conseguir chegar. Tem que ter Não, a visão. Essa equação aqui você pode usá-la sem problemas, tá? Na resolução da questão, você pode usar isso aqui sem problema. O que você vai ter que interpretar é, por exemplo, no dado do enunciado do problema, o que ele diz sobre o fluxo de entrada e o fluxo de saída? O que ele diz sobre a concentração de entrada? Então, por exemplo, se ele não diz nada a respeito da concentração de entrada, pode ser que você esteja se equivocando. Então, por exemplo, eu acho que tem duas situações que eu coloquei lá. Não sei qual foi a que você pegou. Mas, por exemplo, tem um problema em que ele diz que o reservatório precisa ser limpo. Tá certo? O reservatório precisa ser limpo com um fluxo de água limpa para dentro. O que isso significa em termos dessas constantes? Essa é a interpretação que você tem que fazer. Por exemplo, ele diz lá que o volume do recipiente não pode ser alterado. Se o volume do recipiente não pode ser alterado, o que ele está te dizendo em relação a essas constantes? É essa a interpretação que você tem que fazer. A equação, se você quiser partir daqui, ó, você pode partir daqui. Não tem problema nenhum. Pode dizer, olha, para esse problema, a gente pode usar a modelagem dos problemas de mistura com a hipótese de homogeneidade. Nesse caso, o problema de valor inicial é dado por essas equações aqui. E pronto. Aí, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é,
no enunciado da questão, como está lá, identificar esses coeficientes, entendeu? Identificar o que é dado a respeito desses coeficientes que aparecem, que é a quantidade inicial de sal, que é o volume inicial que você tem no reservatório, que são essas constantes de fluxo de entrada, fluxo de saída, concentração de entrada, entendeu? Essa que é a questão. A equação do modelo está pronta, você não precisa se preocupar com ela, não. Ah, então. É só eu conseguir associar as do meu enunciado com essa Exatamente, equação. exatamente, Ah, exatamente. ok. Tá bem? Eu pensei que talvez eu tinha que fazer toda essa dedução para poder chegar em uma equação. Se você tivesse que fazer, bastaria copiar aquilo que eu escrevi lá no vídeo, ou pegar essas continhas que eu fiz aqui agora e reescrevê-las. O objetivo não é esse. O objetivo é, dado aqueles problemas, eu sei que existe uma modelagem que me permite considerar esse problema de valor inicial. Então eu vou fazer a hipótese de homogeneidade e vou considerar que essa é a modelagem. Pronto. Com os dados que o enunciado me propõe, eu posso escrever o problema de valor inicial daquele problema específico e resolvê-lo. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês interpretem aqueles dados ali, e ali você vai ter que supor dados, porque os dados não são oferecidos a você. Eu acho que, se eu não me engano, só tem algumas coisas em relação ao volume, ou uma concentração que tem que ser obtida depois de um certo tempo, mas não é dito nada sobre os fluxos, sobre as concentrações, essas coisas assim, no início do problema. Então, você pode fazer as suposições. No problema, na aplicação sobre os problemas da lei de resfriamento, da mesma forma. Um problema lá que o enunciado é assim, ó, eu quero comer uma batata que saiu do forno, saiu da panela. Depois de quanto tempo eu posso comer a batata? Você aplica a lei de resfriamento de Newton. Olha, vamos usar a modelagem através da lei de resfriamento de Newton. Só que aí você precisa inferir dados para aquele problema. É isso que eu quero que vocês façam. Que vocês se dediquem a essa parte da modelagem, tá? Ok. Beleza? Obrigado. De nada. E aí, gente? Que mais? Professor, Diga, Vitor. você explicou como é que faz assim, só que eu não entendi ainda. Eu fui refazer ela aqui e não consegui chegar a lugar nenhum, não. Você pode explicar com um exemplo? Assim. Assim como você explicou pro... Ai, esqueci Essa o nome. aqui. Eu não entendi ela direito, não, que eu fui refazer ela e não deu muito certo, não. Ok, vamos lá, Vitor. Hoje agora eu já gravei seu nome. Vou te chamar de Vitória, mas não. Não preocupa, não. Mas, Vitor, essa questão número 5, o que resolve ela é você entender o que é um fator integrante para uma EDO exata. Tudo bem? Então, eu vou repetir aqui exatamente a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Deixa eu só apagar uns rabiscos aqui, que aí na hora eu faço os rabiscos para tentar convencê-lo. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Fazer um passo antes, então. O que significa dizer que uma EDO desse tipo é exata? Tá? O que significa dizer que uma EDO escrita dessa forma é uma EDO exata? Bom, se ela fosse exata, o Vitor, eu poderia escrever que, se ela fosse exata, eu poderia escrever que a derivada de m em relação... Vou escrever até assim, ó. A derivada parcial de m em relação a y deveria ser igual à derivada parcial à derivada parcial em relação a x da função n. Certo? Essa é a noção de uma EDO ser ou não exata. Quando eu afirmo que a EDO não é exata,
eu estou dizendo que essa igualdade não é satisfeita. Então, a derivada parcial de m em relação a y é diferente da derivada parcial de n em relação a x. Tudo bem? Até aqui? Tá, tudo bem. Essa parte eu entendi. O Beleza. problema é o que vem depois. Vamos lá, então. Aí a gente volta Ô, aqui. professor, rapidinho antes de você prosseguir. Tanto faz ali, né? Se é y ou x ou xy, desde que eu estou fazendo a derivada parcial, né? Não, de forma alguma. Tem que ser o y e x? A derivada parcial de i, a derivada parcial dessa, veja bem, quem foi que perguntou? Isabelle. Isabela ou Isabelle? Isabelle. Ou Isabelle, de forma alguma, tá? Não faça isso. Veja. Primeiro, observe a equação. A função m é o que a gente chama de coeficiente independente da equação. Tá bem? O coeficiente n, ele é o coeficiente que multiplica o y'. Ok? E aí aqui tem que ser exatamente como está escrito aqui. A derivada dessa função do coeficiente independente em relação a y tem que ser igual à derivada dessa função, o coeficiente do y' em relação a x. Tá? Não pode ser diferente disso. Se você calcular a derivada parcial de... Se você calcular que a derivada parcial em relação a x da função m e concluir que ela é igual à derivada parcial em relação a y da função n, isso daqui não significa absolutamente nada. Se isso daqui for igual ou se isso daqui for diferente, não significa exatamente nada em relação à EDO que você está tratando. Tá bem? Então, tome muito cuidado. Mas isso por causa do y'? Porque tem exemplos que o y', por exemplo, está no início e ele está multiplicando a primeira função. Não. Você tem que se ater ao y'. Essas derivações que aparecem aqui, olha, elas estão completamente amarradas ao coeficiente que multiplica o y'. Então, se você quer uma maneira de não se confundir com isso, o Isabelle, o coeficiente que multiplica o y' é sempre derivado em relação a x. Tá? O coeficiente que... Porque independente de você escrever essa equação do jeito que está aqui, ou de você escrever n de xy vezes y' mais m de xy igual a zero, essas duas equações são idênticas. Tá? O que acontece? O coeficiente que multiplica o y' vai ser derivado em relação a x e o outro vai ser derivado em relação a y. Tá bem? Entendi. É que tinha uns exemplos que era y', aí vinha primeiro. Aí eu chamei a primeira de m e a segunda de n. Aí a diferença é que eu derivei o m, que estava com y' em x, e a outra em y. Aí é isso que me confundiu. Na verdade, não tem problema que eu chamo m e n. Eu tenho que me atentar só a que está acompanhando o y. Exatamente. O nome que você vai dar para os coeficientes pouco importa. Você pode chamar de João, Maria, José ou dinossauro. O que vai importar é o coeficiente que multiplica o y' é sempre derivado em relação a x. Tá joia? Joia. Ok? Então tá, voltando. Voltando aqui à situação, o Vitor. Uma vez que você entendeu quando que você tem uma EDO exata ou não. Se ela não é exata, qual é a função, qual é o papel desempenhado pelo fator integrante? O fator integrante é uma função que vai tentar transformar a EDO que não é exata numa EDO que é exata. Tá bem? Então, o que você faz? Você está procurando uma função u tal que, ao multiplicar essa equação por u, então multipliquei essa equação por u, o resultado vai ser isso aqui, essa nova equação é exata. Mas aí você tem que se perguntar o seguinte, tudo bem, eu tenho uma nova equação. Quais são os coeficientes dessa nova equação, Vitor? Quais são os coeficientes dessa nova equação? Quem é o coeficiente m dessa nova equação? Eu vou chamar aqui, ó, vou botar um chapeuzinho aqui. Quem é o coeficiente m da nova equação
E quem é o coeficiente n da nova equação? Vai ser o m multiplicado pelo fator integrante, não? Exatamente. O novo m é u vezes o antigo m, e o novo n vai ser u vezes o antigo n. O que você precisa garantir, então, para que essa função u seja um fator integrante é que... Deixa eu mexer mais uma vez aqui. O que você precisa garantir para que essa nova equação, essa equação multiplicada pelo fator integrante, seja exata, é que a derivada parcial, de novo, Isabelle, de m em relação a y, seja igual à derivada parcial do novo n em relação a x. É isso que você precisa garantir, Vitor. Então é só fazer isso? Sim, se isso for igual, significa que o seu fator integrante se essas derivadas forem iguais, significa que a nova equação que você obteve, a equação obtida pela multiplicação pela função u, é uma equação exata. Portanto, u é fator integrante da EDO. É porque eu estava fazendo uma coisa totalmente diferente, por isso que eu não estava chegando no resultado, porque isso daí eu sei fazer. Aí eu imaginei que eu tinha que fazer outra coisa. Não. Porque você não tem que calcular o fator integrante. Você não tem que resolver a EDO. Eu estou te perguntando, dentre aquelas equações, qual delas aceita aquela função u como fator integrante? Não, o que você precisa me mostrar é, olha, a primeira não é, porque quando eu multiplico, continua dando diferente essas derivadas. A segunda não é. É a terceira. Por quê? Porque na hora que eu multipliquei a função u dada pela equação, os novos coeficientes satisfizeram a identidade. Portanto, essa função u dada no exercício é fator integrante da equação. Não, então tá tranquilo. Tá. Obrigado. Sim, também, mas eu achei que tinha uma forma de achar o fator integrante quando você não tivesse as opções, que aí eu pegaria a função não exata e conseguiria achar um fator integrante que tornaria ela exata. Essa situação, Isabelle, ela ocorre quando existe um fator... eu ensinei para vocês nos vídeos, eu mostrei para vocês o material que ensina vocês a calcular esse fator integrante no caso em que ele depende só de uma variável. E aí, como eu disse agora há pouco, no caso de uma função, de uma equação, cujo fator integrante depende de das duas variáveis, eu não tenho uma maneira fácil de dizer para você como calcular, entendeu? Essa aqui é a questão. Então, para fatores integrantes que dependam de duas variáveis, o máximo que eu consigo pedir a vocês é verificar se uma dada função em duas variáveis é ou não fator integrante de uma EDO. Show. Ficou muito mais claro agora, professor. Obrigada. Ótimo, a ideia é essa dessas aulas. Mais o que, pessoal? Deixa eu só perguntar uma coisa. Ficou claro como é que vocês devem responder aquela questão discursiva, gente, da lista de exercícios? A segunda parte da lista de exercícios? Ficou claro? Lá no SIGA? Eu entendi que a gente vai gerar uma pergunta aleatória, né? O SIGA vai gerar para a gente e nesse questionário a gente só tem que responder com o título dessa questão e depois resolver ela e mandar em PDF na tarefa. Ficou claro isso para todo mundo? Todo mundo entendeu isso assim? Ou alguém está com dúvida naquela questão? Porque o que acontece... Tem que montar e resolver? É isso? Oi? Tem que montar e resolver? Ou você só quer que monta? Não, você vai resolver a questão. Você vai resolver a questão que está proposta lá. Não, tudo bem. A questão diz para você, olha, modele e resolva. Então você vai... Mas a minha questão é da operacionalidade, o Vitor. Porque o que acontece? No questionário, eu não tenho como liberar para vocês enviarem arquivos, entendeu? Eu não tenho como. E eu queria criar um conjunto de questões variados, né? Tem várias questões daquele mesmo tipo lá.
E aí, cada aluno, na hora que entra no sistema, o sistema entrega para ele uma das questões. É óbvio que não vai ter uma questão diferente para cada aluno, né? Mas pelo menos não é a mesma questão para todo mundo. Então tem umas... Eu esqueci agora quantos itens eu coloquei lá, mas tem vários. Então, vão ser questões variadas ali. Mas aí a operacionalidade disso, essa questão do sorteio aleatório, vamos dizer assim, para cada aluno, eu só consigo implementar no questionário, que não me permite que vocês enviem o PDF. O PDF eu só consigo através da tarefa. Então criei o questionário para ele gerar para você a questão. Então você vai olhar lá no questionário qual é a questão que você tem que resolver. E aí a tarefa que tem lá é simplesmente para você entrar e despachar para mim o arquivo com a solução, entendeu? O PDF com a solução. Ok? Não, tá certo. Então é porque eu não abri ainda, eu não li ainda como é que é que fazer. Beleza. E o que mais, meus caros? Sem mais questões. O pessoal, já que vocês não estão me perguntando, eu quero perguntar algumas coisas para vocês. Na verdade, eu vou fazer até um questionário para vocês de sondagem, na verdade. Mas já para ter um pouco a percepção. Como é que vocês estão... O que vocês estão achando do material? Os vídeos que eu estou colocando lá, tá direcionando bem o estudo de vocês? Vocês estão conseguindo, a partir dos vídeos, estudarem bem o material do Reginaldo? Como é que vocês estão encarando isso? Ô, professor, eu, sendo bem sincera, Isabelle, eu tenho um pouco de dificuldade para entender os vídeos. Eu assisto, eu pego alguma ideia, mas assim, a metodologia não fica clara para mim, o jeito que o Reginaldo coloca e tal. Aí eu vou e procuro vídeos adicionais sobre a matéria, coisa no YouTube. Eu gosto muito do matemático. Eu acho, é um senhorzinho, ele explica bem devagarzinho e aí eu consigo pegar melhor. Então, assim, eu assisto, mas eu não consigo pegar a matéria só pelos vídeos. Eu tenho tido muita dificuldade na linguagem. Às vezes eu até volto, eu acho às vezes que você explica um pouco rápido. E assim, é porque é o jeito mesmo, mas como eu tenho muita dificuldade, eu não consigo pegar. Aí eu vou lá e procuro alguns vídeos adicionais para me dar uma ideia. E aí essa aula de dúvida que é excelente para mim, porque aí eu pego o exercício, tento fazer e falo, nossa Deus, aí na hora que você tira a dúvida aqui, fica perfeito para poder fazer as respostas. Ô Isabelle, você pode sempre ficar muito à vontade em relação a essa questão de procurar outros materiais, tá? A ideia desse tipo de metodologia que a gente tem empregado é dar a vocês essa flexibilidade também. Então, até por isso, eu tenho procurado indicar um número razoável de material, tanto meu, quanto do Reginaldo, quanto do professor Possani, para vocês já terem uma variedade maior, para não ficar apenas com o material que eu produzi, porque aí realmente fica meio limitado demais. Eu só peço que você tome certos cuidados com o material que você acessa, tá? Porque às vezes tem muito material legal, mas às vezes tem muito material que não é bacana. Então, assim, toma só esse cuidado, tá? Toma só esse cuidado. E a ideia é essa, é você assistir o vídeo, mas eu recomendaria que você também procurasse ler o material escrito, tá? O livro, ler o... Eu até tento, eu acho o Reginaldo, não, eu acho ele muito técnico. Não sei se a palavra é essa, não Isso sei. porque você não passou a mão no Boyce ainda. Nossa, Deus, ainda bem, porque eu tenho, às vezes ele vai demonstrar ou ele vai dar o exemplo, eu acho muito difícil para entender. Falo, gente, o que é isso aqui? As demonstrações, sabe? Aí eu quebro bem a cabeça um pouquinho. Entendi. Mas isso é importante, tá, Isabelle? Você se deparar com essa dificuldade, até para você chegar nesse momento e saber qual é a sua dúvida. Se você não encontrou a dificuldade lá, é porque talvez você
não tenha olhado, não tenha visto, e se você não viu, você não vai ter realmente dúvida para tirar. Então, quando você assiste o vídeo, tenta fazer os exercícios, os exemplos, tenta ler o material e fica com a dúvida, você pode vir para cá com a dúvida e eu tentar te ajudar. Ou mesmo antes dessa aula, como eu tenho dito para vocês sempre, vocês podem me mandar dúvidas por e-mail, pode mandar dúvidas aqui pelo sistema que a gente usa para as aulas, que eu vou estar sempre atento, tá? Eu mandei para vocês outro dia lá no Siga, gente, o horário do monitor de cálculo 3 também, todas as informações do monitor de cálculo 3, que é um outro recurso que vocês também podem utilizar, tá? Em geral, o monitor é subutilizado, então vocês podem utilizar também. Como a gente está numa modificação da forma como a gente, né, tem estudado, quanto mais suporte vocês tiverem, tanto do material que é disponibilizado, quanto dos recursos humanos disponibilizados para vocês, vocês precisam e têm que usar, tá? Essa é a ideia. O que mais vocês me dizem? A Isabelle colocou a visão dela. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Professor, Diga, Vitor. eu acho que o contrário da Isabelle. Eu prefiro ver, eu entendo muito mais lendo o Reginaldo do que com o vídeo. Uhum. Aí, se eu não entendo no Reginaldo, aí eu assisto os vídeos. Porque o Reginaldo eu quase sempre consigo entender, porque ele coloca alguns exemplos no material dele que eu tento entender. Aí quando eu não consigo mesmo, aí que eu procuro os vídeos, mas eu gosto muito do Reginaldo. Ok. Diga, Eros. Eu concordo com o Vitor que pelo livro dá para seguir bem, e depois se tem uma base, você olhou o livro, viu ali mais ou menos como que faz, depois com um vídeo por cima mostrando outros tipos de exemplos, ou mesmo explicando a matéria de novo, eu achei que fica bem, bem completo. Mas eu também procuro outros vídeos também. Então... Sim, sem dúvida. Eu sempre faço a ressalva, pode procurar, mas tenho certeza do que vocês estão vendo, né? Quando você vê um trem eu sou meio... Eu tenho sempre um pezinho atrás, assim, porque da mesma maneira que você encontra muita coisa bacana, você encontra muita coisa mal feita, muita coisa que é o caminho tortuoso, é o que está sendo ensinado de forma errada, e aí, às vezes eu fico preocupado com isso, mas infelizmente, como a informação está aí toda disponível, a gente precisa, né, ter acesso a ela e saber filtrá-la. Então, eu peço a vocês que tenham um pouco essa preocupação e esse filtro. Tá joia? Tá joia. É por isso que eu vejo o material do Reginaldo primeiro, para ter mais ou menos a base de como que é, né? Tá ok. É uma boa. Na verdade, a ideia da sala de aula invertida, quando ela é aplicada no presencial, ela é muito mais de disponibilização de material escrito para estudo do que de material audiovisual, né? A estratégia, então, ela é muito mais no caminho que você está mencionando, você e o Vitor estão mencionando, do que propriamente de material audiovisual que cubra parte significativa, parte importante dos conteúdos. Então, tem isso também. Vocês não estão no caminho... Vocês não chegaram a esse caminho por nada, não. É uma estratégia já bem conhecida, bem estudada, na verdade. Ok? E mais o quê? Mais alguém gostaria de falar a respeito disso? Alguém tem mais dúvidas para tirar? Se ninguém tiver mais... Só acrescentando que quando o vídeo é grande demais, dá aquela tristeza, né, professor? Teve um aí que era 1 hora. A gente assiste, mas assim, é terrível. Não. O que acontece? Os curtinhos são melhores. Não, é por isso que os meus vídeos, em geral, são poucos os meus vídeos que passam de 25 minutos. No ano passado, quando eu comecei a gravar esse material, maior parte desse material meu, que eu estou disponibilizando para vocês, é do semestre passado.
E aí, uma das coisas que eu me preocupei desde o início, a gente já tinha algumas informações nesse sentido, de que os vídeos longos, eles acabavam dispersando muito o estudante. Então, baseado nessa premissa, eu procurei gravar vídeos assim de, no máximo, 25 minutos, estourado 30. Então, a maioria dos meus vídeos estão aí em torno de 25. Agora, tem situações que são inevitáveis, né? Você não tem como quebrar o conteúdo, porque senão fica uma coisa estranha. Aí, o que aconteceu? Eu gravei um vídeo longo, eu acho que eu não passei para vocês ainda. Se eu não me engano, o vídeo de 1h04 é do Reginaldo. Mas eu gravei um vídeo longo, e aí o que eu fiz? Eu descrevi, na descrição que segue o vídeo no YouTube, eu descrevi os intervalos em que havia uma certa parada, uma mudança no tópico, entendeu? Então, com aquilo, você pode, por exemplo, eu quero assistir o conteúdo tal. Esse conteúdo tal que está nesse vídeo, ele está onde? Está no minuto tal até o minuto tal. Então, evita que você tenha que assistir o vídeo inteiro, ou que você tenha que ficar pulando para localizar algo no vídeo. Então, só para te instigar, esse vídeo de 1h04 do professor Reginaldo é um vídeo de muitas aplicações. Então, se você for olhando direitinho, você vai conseguir localizar onde termina uma aplicação e começa a outra. Então, você não precisa assistir aquela aplicação, todas as aplicações que ele faz, né? Porque senão, realmente, um vídeo de 1h04 aí é pauleira. Ok? Beleza. Bom, gente, mais alguma coisa? Se vocês não tiverem mais nada, eu vou dar por encerrada a nossa conversa de hoje. Da mesma maneira, gente, na sexta-feira vou liberar para vocês o último estudo dirigido dessa primeira parte. Tá joia? O último estudo dirigido. É o último? Não, acho que tem esse, mas na semana na sexta que antecede o carnaval, eu acho que tem outro estudo dirigido. Acho que tem. O último é o penúltimo estudo dirigido que eu vou liberar para vocês. A gente vai mudar um pouco a chave agora. A gente vai passar das EDOs de primeira ordem para as EDOs de segunda ordem. Tá bem? Mas aí eu já vou encaminhando para vocês direitinho, vou descrevendo da melhor maneira possível lá, para vocês poderem trabalhar com essa próxima parte do nosso curso. Tá bom? Beleza, professor, obrigada. De nada. Gente, olha, então boa noite para vocês, para quem for ter aula. O Gleidson, você quer perguntar alguma coisa? Não, professor, eu ia falar boa noite mesmo. Boa noite. Então, uma boa noite para vocês. Quem for ter uma próxima aula, uma boa aula. Quem não for ter aula, um bom descanso ou bons estudos, se for estudar um pouquinho mais, tá bom? Um abraço para vocês todos. Boa noite, professor. Boa noite, tchau, tchau.